Bem, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente vai resolver aqui algumas questões do simulado. Para quem não me conhece, sou o professor Felipe, né? E fico muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês nesse projeto que eu acho tão massa. Gosto muito de participar e espero contribuir mais uma vez aí com essa escadinha que vocês estão trilhando aí, né? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Qualquer dúvida, vocês, por favor, podem falar imediatamente. Deixa só eu abrir aqui a prova. Espera aí, antes de compartilhar, eu tenho que abrir a prova, né? Eu acho que já está aqui, certo? Vamos lá, então. Bem, pessoal, vocês estão vendo aí a tela? Vocês conseguem ver a tela? Estão me ouvindo direitinho? Ótimo, perfeito. Bem, pessoal, eu não estou com a minha mesa, eu não estou com a minha mesa digitalizadora, certo? Então, eu coloquei aqui a resposta já, né? Que a solução já está com o gabarito e a solução, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês direitinho o que foi que eu fiz em cada solução, como é que vai funcionar a aula hoje, né? A gente vai ler as questões, eu vou comentar um pouquinho da questão e vou explicar para vocês o passo a passo de como vocês vão estar resolvendo essa questão, tá certo? Mais uma vez eu repito para vocês, a matemática não se aprende só observando o outro fazer, né? Então, quando vocês puderem, hoje, fica tarde, quem gosta de estudar de noite, né? Ou então amanhã, o mais breve possível, vocês refazer esse simulado, né? Vocês refazer essas questões, agora que vocês estão com solução, vocês irem acompanhando, refaçam uma vez, refaçam duas vezes, né? Para vocês irem pegando afinidade com a matemática. Matemática, se você não praticá-la, se você não tiver uma afinidade com ela, ela vai continuar sendo um monstro de sete cabeças, que ela não é. Ela é um monstro de sete cabeças para quem não a conhece, né? Mas quando a gente conhece, quando a gente mergulha, quando a gente começa a exercitar mais, a gente acaba se lidando muito bem com ela, tá certo? Bem, então vamos lá, vamos começar. Pessoal, geralmente, não se assustem com essa primeira questão. Talvez a primeira questão já é a questão mais complicadinha, né? Dessas questões que estão aqui. Todo simulado, toda seleção que você for fazer, toda prova que você for fazer, sempre vai ter aquela questão que é um pouquinho mais complicada, né? A gente costuma dizer, quando a gente vai elaborar uma prova, que são a questão ou as questões que vão valorizar quem vai tirar o 10. Para, tipo assim, dificultar o 10, vamos dizer assim, né? Então, não se assustem quando vocês pegarem uma questão dessa. Então, como vocês estão fazendo uma prova, essa prova tem um tempo que vocês precisam concluí-la e tudo mais, quando vocês olharem para uma questão que vocês não saibam resolvê-la de cara, né, logo de cara, vocês passam para a questão seguinte, né? E aí, depois, você volta para essa questão que você for com mais dificuldade. Quando a gente vai fazer uma prova, não é só resolver as questões, a gente também tem que ter habilidade, né? Para lidar com essas questões, beleza? E você só consegue fazer isso praticando, né? Não tem outro jeito, não. Então vamos começar pela questão de número 1. Questão número 1 diz o seguinte: João brinca com um palito de fósforos montando figuras. Na primeira etapa, monta um triângulo. E nas etapas seguintes, vai acrescentando triângulos conforme a sequência apresentada abaixo. O número de palitos de fósforo necessário e suficiente para a construção da 10ª etapa é... Bem, pessoal, aqui a gente tem uma questão de sequência, tá? E é uma questão que envolve uma sequenciazinha, que é uma sequência mais fundamental, que é a progressão aritmética. O que seria uma progressão aritmética, né? Seria uma sequência onde eu vou sempre adicionando um valor ao número anterior. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. É uma sequência, é uma progressão aritmética. Por quê? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, eu vou estar sempre adicionando 1 ao termo anterior. Outra sequência, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. 2 é o primeiro termo, mais 2, 4, segundo termo. 4 mais 2, 6, terceiro termo, e assim sucessivamente, certo? Então, a progressão aritmética, eu vou estar sempre adicionando o mesmo valor a cada termo da sequência, certo? E aí eu chamo esse valor que eu vou estar sempre adicionando de razão, beleza? E essa sequência ela vai ter o primeiro termo, que eu vou chamar o primeiro termo dessa sequência de A1,
Eu vou ter o enésimo termo, ou termo que eu quero encontrar, que eu vou chamar de AN, e esse N aqui vai ser a quantidade de termos, beleza? Então, Felipe, mas o que tem a ver progressão aritmética com esses triângulos? Bem, vamos lá. Ó, ele quer saber o número de palitos de fósforos. Na primeira etapa, eu tenho quantos palitos de fósforo? 3 palitos, certo? Na segunda etapa, eu vou ter quantos palitos de fósforo? Ora, eu tenho aqui um triângulo completo, né? E adicionei mais 2 triângulos. Agora eu tenho 9 palitos. Na terceira etapa, eu vou ter quantos triângulos? Ou, eu vou ter quantos palitos? Ó, eu vou ter os 9 da segunda, mais 6 palitos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palitos. Na quarta etapa, eu vou ter mais quantos palitos? Eu vou ter 21 palitos. E assim sucessivamente, certo? O que você percebe aqui? Que a cada etapa eu vou adicionar 6 palitos aqui na minha figura. Perceba, ó, 3 mais 6, 9. 9 palitos na segunda etapa. 9 mais 6, 15. 15 palitos na terceira etapa. 15 mais 6, 21. 4 palitos na quarta etapa. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, a cada etapa, eu vou adicionar 6 palitos. Então, qual é a forma mais trabalhosa e menos intuitiva de fazer? É você ir somando 6 em 6. Aí aqui, ó, 21 mais 6, 28. Quinta etapa, 28 mais 6, e assim sucessivamente. Dá para fazer assim? Dá. Mas aí você perder muito tempo, né? Se fosse, sei lá, a 20ª etapa, se ele quisesse saber a 25ª etapa, você ia ficar contando palito até não dizer chega, né? Então, existe uma formulazinha que a gente chama de termo geral. Identificou que é uma PA, identificou que é uma progressão aritmética, já pode lançar essa formulazinha aqui automaticamente, certo? Perceba que eu vou estar sempre acrescentando 6 palitos, tá bom? Então, se eu estou sempre acrescentando 6 palitos, é porque a minha razão é igual a 6. É o valor que eu vou estar sempre acrescentando em cada etapa. Então, o meu R é igual a 6. Certo? Ele quer saber quantos palitos eu tenho, qual etapa? Na 10ª etapa. Então, eu vou ter 10 termos. Né? A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa. Eu vou chamar a primeira etapa. O primeiro termo é a quantidade de palitos da primeira etapa. O segundo termo é a quantidade de palitos da terceira etapa. E assim, o segundo termo é a quantidade de palitos da segunda etapa. O terceiro termo é a quantidade de palitos da terceira etapa. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, como que você vai fazer isso? Você vai identificar quantos termos eu vou ter. No caso, a questão fala que é o da 10ª etapa, então são 10 termos. E quantos palitos eu vou acrescentando em cada etapa, que no caso são 6. Pronto, identificou isso? Essa é a aplicação da fórmula, tá? Então, toda PA obedece a essa lei de formação. Né? O enésimo termo é o primeiro termo, mais a quantidade de termo menos 1 vezes a razão. Felipe, eu tenho que decorar isso aqui? Seria bom, né? Como eu falei, dá para fazer sem isso, mas dá mais trabalho. E como é que se decora isso aqui? É fazendo várias e várias vezes. Se fazer várias e várias vezes, isso aqui vai ficar automaticamente na sua cabeça, tá certo? Então vamos lá. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é o que eu quero encontrar. É a quantidade de palitos que eu tenho na 10ª etapa. O A1 é quem? É a quantidade de palitos que eu tenho na primeira etapa. Eu tenho quantos palitos na primeira etapa? 3 palitos. Então, o A1 é igual a 3. Aqui, ó. Certo? Eu quero saber o número de palitos que eu tenho em qual etapa? Na 10ª etapa. Então, o N vai ser igual a 10. E quantos palitos eu vou adicionando em cada etapa? 6 palitos. Então, a minha razão vai ser igual a 6. Então, substitui o R por 6, o N por 10, o A1 por 3, e aí é só fazer a operação, tá certo? Então, a N vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Faça aqui as substituições, né? Então, o AN vai ser igual ao A1, que é 3, mais N menos 1, 10 menos 1, o N é igual a 10, né? Vezes a razão. Opa, pessoal, aqui eu botei vezes 3, tá? Não é vezes 3, é vezes 6. Corrigi aqui, tá? Aqui tá errado, não é vezes 3, não é vezes 6. Eu corrigi aqui na outra parte, tá certo? Então fica 3 mais 9 vezes 6, beleza? 9 vezes 6 é 54, com 3, 57, marca o item C,
e corre para o abraço. Fizemos a questão mais complicadinha aqui do simulado, né? Fez essa, é garantia que vai fechar o simulado. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida... Opa, a Michelle levantou a mão, pode falar. Levantou a mão sem querer. Pode falar. Bem, eu vou continuar, tá? Se ela quiser falar, fica à vontade. Eu tô atento aqui ao chat também, tá certo? Oi, boa noite. Opa, boa noite, pode falar. Olha qual foi o meu erro. Eu peguei essa quarta etapa que tem, aí somei 2 vezes, que deu 42, né? Aí eu não entendi a pergunta, né? Depois que eu fui entender. Né? Aí eu somei 42 com mais 2 etapas, que deu 51. Aí Sim, entendi. Né? Sim. Tranquilo, tranquilo. Mas é comum, a hora de errar, pessoal, é agora, porque é nos erros que a gente vai aprendendo, sabendo onde é que a gente... Por isso que é tão importante essa correção, né? Pra gente saber exatamente onde a gente errou e poder corrigir esses erros, né? Beleza? Então tenham cuidado. Leiam a questão com paciência, com calma, sem afobação, tá certo? E você pode sim ir fazendo etapa por etapa, e acrescentando 6 em 6 até a 10ª etapa. Aí você faz aí tranquilamente. Beleza? Vamos lá para o próximo. Questão 2. Um produto é vendido somente em 4 lojas, que o comercializam em embalagens com diferentes preços, contendo quantidades diferentes. Loja 1. O preço da embalagem com 12 unidades é R$30. Loja 2. O preço da embalagem com 15 unidades é R$34,50. Loja 3. O preço da embalagem com 20 unidades é igual a R$44. Loja 4. O preço da embalagem com 30 unidades é igual a R$70,50. Uma dona de casa pretendia comprar a maior quantidade possível de unidades desse produto, pagando o menor preço por unidade. Ela deve comprar esse produto em qual loja? Pessoal, qual é o jeito mais tranquilo de você fazer isso? Tem 2 jeitos de você fazer. O que eu resolvi aqui, tá certo? E o outro jeito que inicialmente ele é mais fácil, mas operacionalmente, vamos dizer assim, ele é um pouquinho mais complicado. Ora, como é que eu sei qual é o menor preço por unidade? É só você pegar o total do valor e dividir pelo total de unidades. Ora, 12 unidades é R$30. Pega 30 e divide por 12. Você vai saber o preço de cada unidade. A mesma coisa você faz. R$34,50 divide por 15, 44 por 20, 70 e 50 por 30. E aí você vai ter o valor por unidade. O menor valor é a resposta da questão. Certo? Porém, a gente vê aqui, ó, que 30 por 12 não é uma divisão exata, 34,50 por 15 não é uma divisão exata, 44 por 20 não é uma divisão exata, 70 e 50 por 30 não é uma divisão exata. Então, a gente pode ter um pouquinho mais de trabalho e se complicar um pouquinho mais nessas operações de divisão. Dá para fazer? Dá. Porém, você pode se complicar um pouquinho mais. Então, qual é o jeito que eu resolvi, que eu considero um jeito mais elegante, vamos dizer assim, resolver essa questão? É você encontrar um múltiplo comum de unidades em cada loja. Qual seria o múltiplo comum? Você vê aqui, ó. Vamos igualar as unidades, e igualando as unidades, a gente pessoal, peço desculpa aqui pelo meu cachorro, que ele tá latindo, tá? Só um minutinho, tá bom? Eu já volto, vou só... Pronto, tá resolvendo aqui o problema. Desculpa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Então, o preço da embalagem com 12 unidades é R$30, com 15, R$34,50, com 20, R$40, com 30, R$70,50. Eu vou encontrar um múltiplo comum aqui desses valores, né? E o múltiplo comum aqui é 60, tá? Você vai vendo qual valor, como é que eu consigo igualar essas quantidades aí, né? Então, ó, multiplica 12 por 15, eu vou ter 60. 12 por 15 não, né? 12 por 5, eu vou ter 60 unidades. 15 por 5, eu vou ter 60 unidades. 20 por 3, eu vou ter 60 unidades.
30 por 3, eu vou ter 60 unidades. Então, você veja um valor comum a todas as unidades e depois é só multiplicar o preço. E você vai saber qual é o mais barato, tá certo? Falando assim parece difícil, né? Olha como não é. Vamos lá, ó. A loja 1, 12 unidades é R$30. Se 12 unidades são R$30, quanto vai valer 60 unidades? Eu multipliquei 12 por 5. Se eu multipliquei o número de unidades por 5, eu vou ter que multiplicar esse valor aqui por 5. Então, 60 unidades na loja 1 custa 30 vezes 5, R$150. Tá certo? 15 unidades na loja 2 custa R$34,50. Então, 60 unidades na loja 2 vai custar quanto? Aí você pega 60 unidades, né? Para ter 60 unidades, né? Você pega esse 15 e multiplica por 4, né? Então, pega o valor do preço e multiplica por 4. 34 vezes 50 vezes... Quase não sai. 34, 50 vezes 4, 138. Beleza? A mesma coisa você faz aqui, ó. 20 unidades custa 44. Para que eu chegue em 60 unidades, eu multiplico 20 por 3. Então, eu vou multiplicar o preço por 3. 44 vezes 3, 132. 30 unidades é igual a 70 e 50. Para que eu tenha 60 unidades, eu tenho que multiplicar o 30 por quanto? Por 2. 30 vezes 2, 60, né? 70 e 50 vezes 2, 141. Então, comprando 60 unidades nas 4 lojas, em qual das lojas eu pago o menor valor? Na loja 3, né? Que é custa apenas quase não sai. Custa apenas 132. R$132. Então, a loja 3 é a loja mais barata. Você marca o item C de casa. Tá certo? Já disse. Uma outra forma de você fazer essa questão é você pegar o valor e dividir pelo total de unidades. 30 por 12, 34,50 por 15, 44 por 20, 70 e 50 por 30. Né? E o menor valor vai ser o menor preço por unidade, e aí você vai encontrar que é na loja 3. Eu fiz dessa forma, por exemplo, do ponto de vista de raciocínio, é mais fácil fazer desse jeito, né? Pegando o valor e dividindo pelo total. Mas na parte operacional, de você fazer as contas, isso aqui é mais complicado. Já aqui, eu vou ter um raciocínio um pouquinho mais complexo, porém, uma operação bem mais tranquila, né? E aí você escolhe para o caminho melhor que você quer percorrer. Beleza? Então, quando tiver questões assim, vocês tentam igualar. Ó. Eu tenho 12 unidades, 15, 20 e 30. Então, você tenta igualar o mesmo valor de unidades nas 4 lojas, né? Achando um múltiplo comum deles, né? O primeiro múltiplo comum aqui, mais imediato, é o 60. Beleza? Então, vamos para a próxima, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês entrem em contato. Agora, passou as 2 questões mais complicadas, né? Agora é só alegria. Agora é bem tranquilo para a gente fazer. Vamos lá. O minuto da ligação de celular no Brasil custa 0,74. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos Estados Unidos, o minuto da ligação custa 0,27 dólares. Quanto se paga mais em dólar por minuto nas ligações de celulares no Brasil em relação às ligações dos Estados Unidos? Tranquilo demais. Ele só quer saber a diferença, né, entre o valor que é pago no Brasil e o valor que é pago nos Estados Unidos. Ora, no Brasil custa 74 centavos de dólares. Nos Estados Unidos custa 27 centavos de dólares. Então, qual a diferença entre eles? É só você fazer o quanto custa no Brasil menos o quanto custa nos Estados Unidos. Então, 0,74 menos 0,27 dá igual a 0,47. Eu vou tentar fazer essa operação com o mouse, tá? Eu estou sem a minha mesa digitalizadora. Acho que dá certo. Vamos fazer aqui, ó. 0,74 menos... Opa. Menos 0,27. Vamos puxar lá das nossas aulinhas de subtração por número decimal, né? Vírgula embaixo de vírgula, né? Alinha aqui os números e você vai fazer, ó. 7 para 4, né? Eu tenho que puxar uma dezena daqui. Então, 7 para 14, sobra 7 aqui, vem 1 para cá, ó. Vem 1 para cá. 2 mais 1, 3.
3 para 7, 4. 0 menos 0 dá 0, 0,47. Beleza? Aí você marca aqui o item B de bola. Tranquilo, né? Essa daqui, bem tranquilinha. Pessoal, qualquer dúvida, vocês vão falando aí. Vamos lá. Agora, a tabela a seguir representa o valor de pequenos empréstimos feitos por um banco em apenas 10 dias de um certo mês. Então, em 10 dias, vamos olhar a tabela, né? Aqui você vai ter que... tranquilo, Lourdes, sem problema. Depois você vê a aula gravada. Aqui a gente vai precisar fazer o seguinte, ó. A gente vai precisar observar a quantidade de vezes que o empréstimo foi feito e qual o valor de cada empréstimo, tá certo? Então a questão diz o seguinte: considerando-se apenas as informações apresentadas, o valor total dos empréstimos feitos pelo banco nesses 10 dias foi de quanto? Então vamos interpretar a tabela. Ó, durante esses 10 dias foram feitos 9 empréstimos de R$1.000, 5 empréstimos de R$1.400, um empréstimo de R$5.200 e 2 empréstimos de R$6.000. Tá certo? Então, como é que eu vou saber o total? O valor total que foi concedido de empréstimo, né? É só você pegar, ó, 9 vezes 1.000, né? Você vai pegar o total, vai ser 9 empréstimos de R$1.000, totalizando 9 vezes 1.000, mais 5 empréstimos de 1.400, então 5 vezes 1.400, depois mais um empréstimo de 5.200, então 1 vezes 5.200, e por fim, 2 empréstimos de R$6.000, 2 vezes 6.000. Eu vou ensinar vocês a fazer essas operações de um jeito muito mais fácil do que vocês imaginam. Vamos lá, ó. Quanto vale 9 vezes 1.000? 9.000, isso aqui já é tranquilo, né? Vamos relembrar. Quando você pega um número e multiplica por um número múltiplo de 10, você repete o número e acrescenta nesse número a quantidade de zeros do múltiplo de 10, né? Por exemplo, 9 vezes 1.000 dá quanto? Bota o 9 aqui na frente. O 1.000 tem quantos zeros? 3 zeros. Então, bota 3 zeros aqui na frente do 9. 9 vezes 1.000, 9.000. Acabou. Certo? 5 vezes 1.400. Aí você multiplica o 14 por 5, que dá 70, e acrescenta esses 2 zeros aqui que sobraram. 7.000. Olha como é tranquilo. 1 vezes 5.200, de boa, né? 5.200. 2 vezes 6.000. Multiplica o 2 por 6, que dá 12, e acrescenta os zeros que sobraram. 12. Sobraram 3 zeros, né? Então ficam 3 zeros aqui. 12.000. Beleza? Então agora é só você somar todos esses valores aqui, né? Vamos fazer aqui em cima, ó. 12.000. Certo? Mais. Aí você bota, ó. 5.200. Mais 7.000. E por último, mais 9.000. Ó. 0, 0, 0, 0. 0. 0 com 0 com 0 com 0, zerou. 0 com 2, 2. Com 0 com 0 fica 2, né? Agora aqui tenham cuidado, ó. Façam com calma. 5 mais 2 dá 7, né? 7 mais 7 dá 14. E 14 mais 9, se preciso, conte no dedinho. Não tem problema nenhum contar no dedinho. Não tem problema nenhum. 14 com 9, você vai somar, vai dar 23, né? Então fica o 3 aqui, ó. Sobe o 2. 2 mais 1, 3. R$33.200. Você marca aí o item D de dado. Tranquilo, né? De boa. Já vamos aí para a próxima, sem maiores problemas, né? Questão 5. Essa daqui era para você olhar, fazer, correr para o abraço e já ir para a próxima questão. Vamos lá. Ó. Uma sala de aula possui 24 alunos, sendo que 7 são meninas e 17 são meninos. A fração que representa a quantidade de meninos em relação ao todo é... Como que eu faço isso aqui? É só você pegar o número de meninas que tem na sala. Nesse caso aqui eu vou ter 7 meninas, né? Então o 7 vai ser o numerador da minha fração e o 24 vai ser o denominador. Então a fração que representa o número de meninos em relação ao todo é 7 sobre 24, né? O que significa isso? Que a cada 24 alunos eu tenho 7 meninas. Beleza? Então 7 sobre 24. Problema nenhum. Já vai pro próximo, né? É só você pegar a quantidade de meninas, né? E colocar sobre o número total de alunos. Então,
Eu tenho 24 alunos e 7 meninas. Qual é a fração que representa a quantidade de meninas? 7 sobre 24. Beleza? E se perguntasse nessa questão, qual é a fração que representa a quantidade de meninos? Aí você faria 17 sobre 24. Tranquilidade, né? Sem problema algum. Vamos para o próximo. Vocês estão percebendo, né, que as duas primeiras questões foram as mais trabalhosas, né? As demais estão sendo bem tranquilas. Vamos lá. Ó, essa daqui a gente fez várias questões, né? Na parte de multiplicação, fizemos um monte de questão nesse formato, né? Vamos ver aqui o que a questão pede, ó. No supermercado Aurora, há 348 caixas, cada uma contendo 24 garrafas de suco. Qual é o total de garrafas de suco guardadas nesse supermercado? Ora, qual a operação que eu uso aqui de olho fechado, né? Multiplicação. Por que a multiplicação? Ora, vamos lá. Eu vou ter 348 caixas. Em cada caixa eu tenho 24 sucos, garrafas, né? Então, em uma caixa eu tenho 24 garrafas. Em duas caixas eu vou ter quantas garrafas? 2 vezes 24, que dá 48. Em 3 caixas eu vou ter quantas garrafas? 24 vezes 3. E assim sucessivamente. Beleza? É exatamente. As respostas estão nesse item vermelho. Então, qual vai ser o valor total de garrafas que eu vou ter guardadas no supermercado? Aí você pega 348 e multiplica por 24. Eu sei que vocês já praticaram bastante a multiplicação, mas vamos fazer, né? Custa nada, ó. 348 vezes 24. Vamos lá fazer, ó. 8 vezes 4 dá 32, né? Coloco o 2 aqui e sobe o 3, ó. 4 vezes 4 dá 16, né? 16 com 3, 19. Vem 1 para cá. 4 vezes 3, 12. Com 1, 13. Beleza? Vamos fazer agora com 2, ó. Lembra que com 2 começa aqui embaixo, né? Você desloca uma casa para a esquerda. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 3 vezes 2, 6. Agora é só somar isso aqui, né? Vamos lá, ó. 2. 9 mais 6. Pode usar os dedinhos sem problema nenhum. Eu sou um defensor melhor do... use os dedinhos que você não erra nunca, né? Então, 9 mais 6 vai dar 15, né? Então, aqui vai dar 5. Sobre 1. 3 mais 1, 4. 4 com 9 vai dar 13. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 com 6 dá 8. 8.352. Marca o item D. Beleza? Sem estresse nenhum. Sem estresse nenhum. Vamos lá. Questão 7. Juliana tem R$380 e precisa de mais R$170 para comprar 5 cadeiras novas para sua firma. Qual é o preço de cada uma dessas cadeiras? Opa, eu tenho 5 cadeiras. Ela tem R$380. Para que ela consiga comprar as 5, eu tenho que ter mais R$170. Então, primeiro, a gente tem que descobrir qual é o valor total das cadeiras e depois dividir pela quantidade de cadeiras para a gente encontrar o preço por cadeira, certo? Preste atenção. Ele não quer saber qual é o valor total, tá? Ele quer saber qual é o preço de cada cadeira. Então, você encontra o valor total e divide pela quantidade de cadeiras, sem problema algum, tá certo? Vamos lá, ó. Então, ela tem R$380. 380 é o que ela tem. Se ela precisa de R$170 para completar e conseguir comprar as 5 cadeiras, qual é o valor total das cadeiras? Então, é 380 mais 170, 550. Cuidado, ó, 550 está aqui, ó, mas ele não é a nossa resposta. Isso aqui é o valor total das cadeiras, tá? Ele quer saber qual é o preço de cada uma dessas cadeiras, tá certo? Ele quer saber o preço por cadeira. Então, você pega o total e divide pela quantidade de cadeiras, que dá R$110. Eu sei que vocês já sabem, é uma cadeirinha cara, viu? Eu não daria R$110 numa cadeira de jeito nenhum. Mas a cadeirinha aqui é cara. Vamos lá, ó. 550 dividido por 5, né? Aí você faz, ó. 1 por 5 dá igual a 5. 5 menos 5, 0, né? Desce esse 5 aqui, ó. Aí faz 1 vezes 5 dá 5. Para 5, 0. Desce o 0, né? E fica o 0 aqui.
R$110. Item C, você marca aí o item C e corre pro abraço. Beleza? Vamos agora para a questão de número 8, tá? A questão 8, o que ela diz pra gente? Vanessa, Eduardo e Raíssa foram a uma pizzaria. Elas pediram a maior pizza do cardápio, estavam com fome, né? Que custava R$44. E ainda pediram uma pizza doce de sobremesa que custava R$26. Ao final, ainda foi acrescentada uma taxa de serviço no valor de R$8. Se elas dividirem a conta em partes iguais, quanto cada uma pagou? Olha aí, né? Pessoal, pede a pizza salgada, não está satisfeita, pede a pizza doce. Se deixasse, elas passaram a noite toda pedindo pizza aí, né? Vamos lá. Essa questão, o texto é diferente da questão anterior, mas o raciocínio é o mesmo. Você vai ter que encontrar qual é a quantidade total que você precisa para pagar a conta e dividir pela quantidade de pessoas, né? Então, mas é a situação de você com seus amiguinhos vão lá para uma pizzaria, pedem a pizza, no final o que é que vocês fazem? Você pega a conta, o garçom traz a conta, você soma a conta, divide pela quantidade de pessoas e aí você vai ter o valor que cada pessoa vai ter que contribuir para pagar a conta. Não é não? Essa daqui é uma situação que vocês vivem no dia a dia de vocês o tempo todo, né? Então, quanto custou? Então, primeiro eu tenho que saber qual é o total da conta. Então, qual é o total da conta? 44 da pizza, mais 26 da pizza doce, né? Mais a taxa de serviço, que é 8. Beleza? Então, o total da conta vai ser igual a quanto? 44 mais 26 mais 8. 44 mais 26 mais 8 dá R$78. Olha, eu já fiz aqui algumas somas, algumas multiplicações e algumas divisões, né? Agora aqui é com vocês. Exercitem essa parte aqui também. Tá certo? Então, fica 78. Então, o total é 78. Porém, quantas pessoas estão na mesa? Eu tenho 3 pessoas. Então, eu vou dividir 78 por 3. 78 dividido por 3 vai dar quanto? R$26. Cuidado, né? Não são 2 pessoas, tá? São 3 pessoas, né? Acho que você dividiu aí por 2, né? Mas, ó, a Vanessa, a Eduardo e a Raíssa. São 3 pessoas. Então, divide 78 por 3, vai dar 26. Tá certo? Questão de número 9. Bora fazer aqui. Vamos fazer 78 por 3 aqui, ó. 78 por 3. Fica como? Então, vamos lá, ó. 2 vezes 3 dá 6. Para 7 sobra 1. O 8 desce, né? 6 vezes 3 dá 18. Para 18 o resto 0. Divisão exata, né? Então, vai ficar R$26 para cada pessoa. Beleza? Olha, vamos para cá. O número 100.000 pode ser representado por qual potência na base 10? Essa daqui é a questão que, talvez a questão mais fácil desse simulado. Tá certo? Porém, às vezes, algumas pessoas acabam escorregando aí, né? Nessas observações. Não é porque é fácil que é impossível errar, não, tá, pessoal? Às vezes, a questão às vezes é fácil, mas a gente acaba vai com tanta confiança sem observar os detalhes que acaba se perdendo. Então, tenham cuidado com isso. Exatamente, nunca subestime uma questão. Vamos lá, ó. Aqui o número é 100.000, né? Como é que eu coloco aqui em potência na base 10? Muito simples. Se a potência na base 10, você vai escrever o 10 aqui, ó. E qual vai ser o valor do meu expoente dessa potência? É só você contar quantos zeros eu tenho aqui após o 1. Então, eu tenho quantos zeros aqui após o 1? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 zeros após o 1. Então, o meu expoente vai ser 5. Então, a potência, o número 100.000 representado em potência de base 10 é igual a 10 elevado a 5. Você marca aqui o item 6. Tá certo? Pode falar, alguém levantou a mão aí. Alguém levantou a mão, talvez foi sem querer? Pronto, foi sem querer. Tudo bem, vamos continuar. Pessoal, só para a gente relembrar, e se esse número não fosse 100.000, fosse, no lugar de 100.000, eu tivesse aqui o número de 200.000. Como que eu escrevo esse número aqui em potência de base 10? Aí você vai pegar, ó, e vai colocar aqui na frente o 10, e vai contar quantos zeros eu tenho após o 2, né?
Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Morreu aqui a questão? Não, porque não é 100 mil, é 200 mil. Então você bota o 2 aqui na frente, né? Então fica 2 vezes 10 elevado a 5. Se fosse 300 mil, seria 3 vezes 10 elevado a 5. E assim sucessivamente, tá certo? Se tivesse mais um zero aqui, aí você botava 10 elevado a 6. Ó. Vamos botar aqui 2 milhões, bota um zero aqui. Aí aqui fica 10 elevado a 6. Tá certo? Esse 6 ficou bem esdrúxulo, né? Mas eu vou botar aqui, ó, 10 elevado a 6. Beleza? E assim por diante. Vamos lá. Qual é o valor da expressão abaixo? Vamos lá resolver o valor dessa expressão abaixo. 20 dividido pela raiz de 100. Tranquilo. Como é que eu descubro quanto vale a raiz quadrada? O que é a raiz quadrada de um número? Eu descobrir qual é o número que, multiplicado ele por ele mesmo, né? Uma única vez eu vou encontrar o 100. Né? Então, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 100? É o 10. Porque se eu multiplicar o 10 por ele mesmo, ou seja, 10 vezes 10, 10 ao quadrado, é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Significa que o que é eu achar a raiz quadrada de um número? É descobrir o número que, multiplicado ele por ele mesmo, eu vou encontrar esse valor. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, se eu multiplicar o 5 por ele mesmo, vou ter 25. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Porque se eu multiplicar o 3 por ele mesmo, então 3 vezes 3 vai dar 9. E assim sucessivamente, né? Então, qual é o número que se eu multiplicar ele por ele mesmo vai dar 100? É o 10, né? 10 vezes 10 dá 100. Então, 20 dividido pela raiz de 100 é a mesma coisa que 20 dividido por 10. E quanto vale 20 dividido por 10? 2, né? Essa daqui é bem tranquila, né? Então, se você tem 20 reais e quer dividir para 10 pessoas, por exemplo, cada um vai receber 2 reais. Aí você marca o item C. Beleza? Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver aí, são questões relativamente simples, mas que elas só vão ser simples se você tiver familiaridade com elas, né? Se vocês praticarem, exercitarem, e aí, quanto mais vocês exercitarem, mais simples elas vão ficando. Confesso que essas duas primeiras questões não são tão simples assim, tá? Mas são questões que dá para você resolver tranquilamente se você tiver a maturidade, estiver estudando, estiver acompanhando, estiver treinando, você vai conseguir fazer. E as demais questões são questões bem mais tranquilas, certo? Bem, pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, tem alguma questão? Tranquilo. Eu vou disponibilizar para vocês esse PDF, tá? Vou mandar pro pessoal mandar para vocês. E, como eu sempre falo, né? Fico à disposição aí para as dúvidas que vocês tiverem. Se não for agora, depois, podem entrar em contato comigo tranquilamente, tá certo? Então é isso, pessoal. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E até a próxima. Acho que alguém levantou a mão aí ou foi sem querer também? Só queria acenar, não sei. Bem, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Pronto, maravilha, Felipe. Adorei, adorei. Gente, ó, pro pessoal que entrou depois, tá meio perdido, não sabe o que tá acontecendo. Meu Deus, que conteúdo é esse? Gente, essa primeira aula de matemática desse ciclo 7, né? Um ciclo que a gente deu um nome, que na verdade é um trecho de um livro da Clarice Lispector, não sei se vocês repararam, mas o nome do nosso ciclo 7 é Tudo no Mundo Começou com um Sim, que é a primeira frase do livro A Hora da Estrela, da Clarice. E aí, esse ciclo, né, ele começa com a correção do simulado Retrilhando Caminhos, né? É um simulado que a gente passou para as mães, para os pais, para os responsáveis, antes, né, dos estudantes entrarem. Então, hoje realmente foi uma aula bem prática mesmo, de você enxergar situações, ver o que tem que ser feito, ver o que tem que resolver. Como o próprio Felipe falou, grande parte das questões eram questões que exigiam de você um conhecimento basilar de matemática, de operações básicas, né? Essa era a proposta mesmo do nosso primeiro simulado. E só uma coisa, a questão de 6 em diante, né? Depois vocês falem com o Osmar, os alunos sabem quem é o Osmar, Felipe, é o nosso coordenador, que ele também é da matemática.
matemática. Quem elaborou as questões foi ele, tá? Eu achei as questões do Osmar super água com açúcar. Achei Ele foi assim, gente, foi compreensivo demais. Foi super compreensivo. Depois eu me peguei resolvendo essas questões. Mas, gente, esse material a gente vai passar para vocês também, tá? Porque as mães, os pais responsáveis já resolveram, e depois a gente vai até mandar para eles de novo, para que eles possam rever, né? Como a Michelle está dizendo aqui, o bom é que eu vi onde foi que eu errei. Exatamente, Michelle. A ideia é essa. A ideia é essa mesmo, tá? Depois a gente vai mandar as questões, caso vocês queiram resolver de novo, né? As questões. E não se preocupe, a gente ainda vai ter mais simulados, mais atividades, né? Mas por hora, nossa aula de matemática está concluída com sucesso. Vamos agora para o segundo round. Agora é química. Já posso ir, amigo? Já posso ir? Já pode. Obrigado, pronto. Felipe. Boa noite, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Bom final de semana. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Bye. Pronto. Felipe já está se despedindo da gente. E a Solange, que eu vou chamar carinhosamente de Tia Sol, já está aqui olhando para a gente, esperando o momento dela. Ela nunca deu aula para a gente, né? Ela entrou agora nesse novo ciclo. E aí eu disse assim, Sol, se você quiser, pode ficar aqui acompanhando o termômetro da aula para ver como é que os meninos participam e tudo mais, fazendo aquela pesquisa de campo, né? Antes, de fato, de começar a aula. Minha querida, seja muito bem-vinda. Gente, obrigada. Boa noite, viu? Boa noite para todos. Eu só queria, porque essas telinhas com essas fotos me dá uma agonia no coração, porque eu me recordo da pandemia que a gente só via as telinhas, né? Se vocês puderem só postar só o rostinho, abrir a câmera 2 minutinhos, só para me dar uma zoiada em vocês, já que vocês estão zoiando eu também, né? Eu queria ter o prazer de quem sabe a gente se esbarrar aí na rua e eu saber que eu dei a aula para vocês. E dizer que é um prazer muito grande. Quando Lili me chamou, o que Lili pede é ordem. Eu ensinei a Lili, ela ainda no fundamental, me apaixonei por ela, até hoje sou apaixonada por essa menina carinhosamente, porque é uma mulher linda, maravilhosa, que eu amo de paixão e que tenho no meu coração. Então, tudo que Lili pede é ordem. Prazer, viu? Prazer todos vocês. É uma honra contribuir com vocês. E o que eu puder e estiver aí à minha disposição, fica à vontade. Perturba, pergunta. Eu gosto que pergunte bastante, porque eu quero é que vocês passem nessa prova e digam, olha, passei, criatura, deu certo. Então, gente, eu vou começar com um pequeno vídeo que me mandaram eu achei tão legal, e tudo que eu acho bom e interessante, eu passo para vocês também. Então, manda ver aí, Alan, manda um vídeo para essas bênçãos de Deus. Pronto, perfeito. É curioso, né? Você mandou ligar as câmeras, quem ligou as câmeras foram as mães, os pais. Os meninos não abriram a câmera. Olhem vocês, viu? Conheço vocês de longa data. Pois pronto, gente, vou reproduzir aqui o vídeo que a Tia Sol pediu, viu? Bora lá. Aí vocês me dizem se vocês estão ouvindo direitinho, se estão vendo o vídeo correr direitinho. custa nada, um beijo seu não custa nada.
Gente, é só para a gente refletir um pouquinho, que é como diz a música, né? Tem muitas coisas, as melhores coisas, quem sabe, elas não custam nada, né? Compartilhar com vocês o meu conhecimento não custa nada. Melhor, me alegra, porque eu sei que eu vou estar ajudando e com certeza eu vou aprender com vocês. Então, aí só para a gente saber que tudo que a gente faz, né, dá um xerigado aí no pescoço dos nossos filhos, que é o que eu mais gosto, de cheirar, de abraçar, de sua mãezona. Aí, isso é o que eu faço direto, graças a Deus, eles não pedem pix por causa disso. Então, vamos lá nós, né? Vamos com química, vocês podem dizer assim, professora de química da área de ciências, cheia de vídeo, mas eu sempre fui assim, fora do normal. Eu sou um pouquinho da linguagem, um pouquinho das humanas, um pouquinho de tudo, eu gosto de tudo. Então, vamos lá, vamos aqui para o que nos interessa de química. Eu vou tentar aqui. O slide. Só qualquer coisa, se você quiser que eu transmita a apresentação, eu posso transmitir também, viu? Tá certo. Vou tentar aqui. Se não conseguir, eu grito por socorro, Alan. Dá para vocês verem aí? Tá? Ok. Ótimo. Muito bem. Deixa eu ir aqui, esse meu mouse tá um terror. Vamos lá. O que realmente, gente, a química estuda, né? Nós temos que mentalizar o que é a química. A química é uma ciência, e quando a gente diz o que é uma ciência, né, a gente fica pensando da seguinte maneira: e o que é essa ciência? Ciência é tudo que é comprovado cientificamente. E essa comprovação, ela pode ser refutada mais adiante. Ela pode ser que alguém venha contestar e comprove e ela deixe de ser. Por isso que a ciência, mesmo a química, ela pode ser reconstruída, reformulada, por isso que é ciência, tá? Aí eu começo aqui do conceito mais básico, que a gente conhece, que é a matéria. Nós sabemos que... Oi? Deixa eu só te interromper um pouquinho, desculpa. Meu bem, tu consegue expandir o slide ou ele já está expandido? Para mim aqui ele já está. Se você quiser, eu posso tirar e você expandir. Pronto, acho que às vezes acontece, mas se você quiser, eu posso transmitir aqui, viu? Coloca, Alan, que fica melhor para eles, né? Para não ficar uma coisinha tão pequena. Isso mesmo. Aí pronto, aí você pode colocar naquela partezinha da matéria. Perfeito. Porque assim, gente, tudo que a gente imaginar, tudo que passar pela sua mente, né? Tudo é formada ou construída por átomos. E o que é um átomo? Lá bem antes, lá nas antiguidades da vida, se construiu se mentalizou que o átomo seria algo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que seria o pequeno do pequeno. É como se você mentalizasse da seguinte maneira: pronto, a gente pega um giz, né, de escrever na lousa. Antigamente, o pessoal escrevia no giz, graças a Deus nós evoluímos, estamos no pincel. Mas mentaliza que a gente tem esse giz. Você leva para um pilão e tritura esse giz. Nesse giz triturado, você vai pegar só um grãozinho. Aí, novamente, você vai triturar esse grãozinho e vai retirar dessa segunda trituração uma outra parte. E vai fazendo isso até chegar uma parte que não pode ser dividida. Isso era que eles colocaram que seria o átomo. Algo tão pequeno,
que não poderia ser mais dividido. E esse átomo é o que se tem em todas as coisas, em tudo que você imaginar. Aí você pode dizer, mas Solange, nós somos átomos ambulantes, andando e falando por aí. O nosso corpo, ele é todo formado por átomos. A construção desse computador, cadeira, tudo que vocês pensarem, tem átomos. Aí a gente vai mentalizar, poxa vida, se tudo tem átomos, esses átomos, quando eles se unem a um ponto de ter utilidade, por exemplo, juntei tantos átomos, né, formei uma madeira, dessa madeira eu peguei, formei uma cadeira. A cadeira tem utilidade, é o que a gente chama de matéria. A matéria é uma pequena porção, tá? Porque você pode mentalizar desse jeito, eu tenho uma árvore, mas dessa árvore eu tiro uma talhada de madeira e formo lá uma mesa. Então, a mesa é uma porção da árvore, né? Que a árvore também já é uma matéria resultante de todas as demais matérias. Então, só para vocês terem uma noção do que seria um átomo. E a junção de todos esses átomos dá o que a gente conhece de matéria. Até aí, tudo bem? Está compreendido o que seria, mais ou menos, porque a gente não trabalhou ainda a evolução do conceito de átomo. Eu estou falando só por cima, só para a gente pincelar, para ver o que é que a gente vai ver depois, tá bom? Então, nós sabemos que matéria é tudo que existe, tem massa e tem peso, viu, gente? Essa matéria tem peso, você colocar numa balança, vai ter lá as suas graminhas, e que, logicamente, ocupa lugar no espaço. E esse espaço não pode ser ocupado por matérias, né, de pesos iguais. Você não pode botar 2 Solange no mesmo canto. Tem que ser Solange em cantos diferentes. Até aí, tudo bem? Quando não entenderem, levanta a mão, pergunta, a gente dá um jeito. Tá? Pode passar, lá um pouquinho. Aí, dentro desse conceito de matéria, ele vai, né, dar vários exemplos, né, de tudo que a gente imaginou. Tudo que você imaginar tem exemplo dessa matéria. Que, lógico, como é construída por átomos, ora, os átomos se agrupam e vai formar lá suas moléculas. Aí você imagina assim, Solange, eu nunca vi um átomo. Isso é uma inverdade. Por que uma inverdade? Porque, por exemplo, a gente bebe tanta água e é de nós se não beber água, né? A gente bebe água e você analisa, você olha para a água, você não está vendo uma molécula, você está vendo trilhões de moléculas de água. Mas essas trilhões de moléculas são formadas por átomos. Então, você acaba visualizando isso, né? A olho nu mesmo. Agora, ver, e tem como ver o átomo. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, já se chega a se deslumbrar a unidade de átomo. Então, com certeza, a gente já consegue ver, né, com um microscópio ultra bem processado, se consegue. Passa aí, Ela, por favor, meu filho. Aí, assim, a gente viu o que era matéria, toda matéria, é aquela que ocupa espaço, tem massa, e essa matéria é formada por átomos. Beleza. Nós vimos que essa matéria, ela é formada por várias utilidades. Mesa, cadeira, sofá, tudo que você imaginar da matéria, dessa porção da matéria, ela se cria utilidade e a gente se utiliza dela. Aí nós deslumbramos o sistema. E o que é o sistema? É a parte do universo. É uma parte do universo que a gente tira do todo. E essa parte do universo que a gente tira do todo, a gente tira para estudar uma parte. É como se eu dissesse assim, nós vamos estudar química. Beleza. Só que a química
ela tem várias ramificações. Ela tem a química geral, ela tem a físico-química, ela tem a química analítica, ela tem a química orgânica, ela tem inúmeras químicas. Aí hoje, nós estamos vendo um pouquinho, uma pincelada de química geral. Então, é uma parte dessa química. Isso é o que a gente chama também de sistema. Até aqui tudo bem? Vão dando feedback, tá bom? Ou levanta a mãozinha aí e manda ver, faz as perguntas. Pode passar, Alan. Aí, agora, como a gente viu, vamos sempre construindo uma ideia. Ó, nós vimos o que era o átomo, nós construímos esse átomo, a junção desses átomos, formando essas moléculas, esse agrupamento, formamos a matéria. Aí, dentro dessa matéria, esses átomos também se formam para formar o que a gente chama de substância. E o que é uma substância? São nada mais, nada menos do que o agrupamento dessas moléculas, que a gente pode se subdividir em duas partes. Nós temos as substâncias, né, que a gente diz que ela é homogênea, que eu taco o olho e vejo uma coisa só. E nós temos também substâncias que a gente diz que é heterogênea, que eu vou ver várias coisas diferenciadas. Quando eu digo que a substância é homogênea, por exemplo, eu pego... Quando a gente vai tomar café, a gente sabe que lá no café tem o açúcar, tem a água, tem o pó do café, né? Foi feita toda aquela filtração, mas eu vejo só o pretão. Então, eu posso chamar aquilo ali de uma substância homogênea, mesmo sabendo que esse café foi formado por mais substâncias. Mas, ao meu olho nu, eu só vejo uma coisa só. E por ver uma coisa só, um pretão só, a gente diz que é uma substância homogênea. Toda vez que eu deslumbrar os meus olhos, uma substância que eu só percebo uma só fase, uma coisa só, essa substância vai se chamar homogênea. Ah, Solange, eu pego um soro da vida. O soro tem a água, tem o sal e tem o açúcar. Mas quando eu faço a diluição desses componentes, água, sal e açúcar, eu só vejo como se tivesse só água. Estou deslumbrando só uma coisa? Estou. Então, é uma substância homogênea. Até aqui, tudo bem? Mas, acho que até o momento não tem dúvida, vamos para a heterogênea. Aí você imagina assim, Solange, e o que seria essa mistura heterogênea? É quando eu deslumbro mais de uma coisa. Temos aí o exemplo da gasolina com a água. Eu estou vendo essa partezinha aí da gasolina e estou vendo a partezinha da água. São duas coisas diferentes. Então, é o que a gente classifica como substância num sistema heterogêneo. Eu tenho água, areia, eu tenho folhas, eu tenho pedra. Eu consigo perceber cada componente desse? Consigo. Então, é o que a gente chama de substância heterogênea, com misturas heterogêneas, porque é dessa mistura que a gente vai ver cada componente desse. Até aqui tudo bem? Beleza. Já deslumbramos agora a substância homogênea. Quando os elementos estão misturados, só tornam isso mesmo. Perfeito. É isso aí. E quando eu vejo várias coisas, é só lembrar da heterogênea. Heterogênea significa várias fases, várias coisas, tá? Aí, se eu disser assim, toda substância homogênea, ela só tem uma única fase. Se eu falar logo de uma mistura homogênea ou de uma substância homogênea, eu estou afirmando para vocês que ela só tem uma única fase. Já essa afirmação já está concludente, já é verdadeiro que ali eu só vou ver uma coisa só. Mas quando eu digo que
essa substância ela é heterogênea, aí eu vou saber, certo? E eu vejo quantas coisas. No mínimo, tem que ser 2. Ah, posso ver mais, Solange? Pode. Pode ver aí o quanto tiver. 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas. E cada coisa dessa é o que a gente chama de uma fase. Se eu pegar água e óleo, a água e o óleo é uma bifásica. Eu vejo a água e vejo o óleo. 2 coisas, então, bifásica. Ah, eu vejo a água, o óleo e eu vejo umas pedras lá dentro. Então, é trifásica. Ah, eu vejo lá água, óleo, pedra e umas folhas. Aí é tetrafásica. Tem 4 fases, tá? É o deslumbrar dos teus olhos sobre essas misturas. Tudo bem até aqui? Pode passar, Lana. Aí isso aqui, o que é que a gente pode, né, concluir com isso? Ora, é homogêneo, monofásico. Mono vem de 1, então tem uma única fase. Ah, heterogêneo é polifásico. Por que poli? Poli significa vários. Então, pode ter várias fases, desde o bi, do tetra, do penta, aí lembra aí dos jogos de futebol, do hexa, do hepta. Que legal. Tá? Então, tudo bem até aqui? Vamos nós. Vamos prosseguindo. Pode passar aí. Vamos lá. Mentaliza comigo. Nós estamos aqui no ambiente, vocês na casa de vocês, eu na minha casa. A gente respira um ar, respira oxigênio. Só que o ambiente que a gente está, ele é formado por gases. A gente está vendo o oxigênio aqui, o hidrogênio ali, o nitrogênio aqui? Não. Nós só estamos respirando. Nós sabemos que tem um gás aqui porque nós estamos respirando. E ai de nós, graças a Deus que nós estamos respirando. Mas só que os gases que estão presentes, né, na nossa casa, na atmosfera, por serem gases, a gente não consegue perceber cada um, a diferenciação de cada um. Então, a gente vai dizer que os gases... Ah, estou vendo a diferença? Estou não. Então, ele é o monofásico. Mesmo eu sabendo que nós temos 78% de nitrogênio, nós temos 21% de oxigênio, nós temos argônio, nós temos outros gases. Aí você fica imaginando, sempre quando eu era estudante, eu ficava perguntando, poxa vida, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico, mas como esse ambiente tem também esses outros gases, como é que meu nariz vai selecionar isso? Eu sempre pensava desse jeito, né? Como é que ele vai selecionar? Vai ser esperto o suficiente para puxar só o oxigênio? Vocês já pararam para pensar? Já se perguntaram sobre isso? Que aonde a gente está tem outros gases também. Mas a gente respira o oxigênio e libera o CO2. Aí eu perguntando isso a um professor, colega meu, aí ele disse, Solange, a gente respira também os outros gases, né? A questão é que dentro do nosso organismo faz essa seleção natural, só se agarram as moléculas, né, de oxigênio, que vai direto para o pulmão. E o resto é como se o corpo liberasse e não utilizasse, né? Não tem necessidade, a gente só respira oxigênio, mas sempre eu tinha essa dúvida. Aí eu disse, será? Mas achei interessante, é umas perguntas que a gente fica assim, poxa vida, ninguém fez, ninguém nunca comentou, né? Mas é interessante pensar. Então, vamos lá, pode passar, Alan. Vocês com certeza conhecem granito, né?
quando a gente vai comprar aquelas pedrazinhas para colocar na porta, na janela, esses granitos, eles são formados por três componentes, o quartzo, o feldespato e a mica. Todos eles misturados com uma liga, né? E quando você tem esse piso, você vê umas pontinhas mais marronzinhas, outras pretas. Se eu for, a gente pode dizer, eu estou vendo uma coisa só, mas uma coisa só entre aspas, porque cada pontinho daquele diferenciado é um componente diferente. Por isso que o granito ele é tido como uma substância, né? Ela é polifásica, formada por sólidos. Eu uno todos os sólidos, passo na prensa, ô Lili, cheirinho, e ele acaba formando essa liga diferenciada com uma mistura heterogênea. Aí vocês vão olhar para os lares de vocês e vão, a partir desse olhar, vão perceber tudo que vocês vão fazer. Eu vou fazer o meu arroz. No meu arroz eu coloco um pouquinho de alho, eu coloco lá, sei lá, alguns temperos. Mas forma uma mistura heterogênea, forma homogênea, e vocês, a partir disso aí, vocês vão começando a deslumbrar quantos componentes eu tenho, estou vendo quantos, é heterogêneo, eu estou vendo só um, então é homogêneo. Olha aí, essa pedra, né? Olha esses pontinhos pretos, olha essa partezinha mais branca, então ela não poderia ser uma substância homogênea, porque para ser homogêneo, teria que ter só uma única cor, um único formato de cor, tá? Ou seria preto, ou seria branco. Vocês compreendem isso? Dá para perceber essa diferença? Faz anos, viu, Lili, essas aulas? Conseguem perceber isso aí? Todo mundo já dá para perceber, né? Muito bem, ótimo. Pode passar, Alan. Então, resgatando agora o que foi que a gente viu, para vocês verem como é um pré-requisito o conhecimento. Nós começamos dizendo que a química era uma ciência, que todos nós somos formados por átomos. Esses átomos unidos formam as moléculas. Essas moléculas formam essas substâncias e nós estamos deslumbrando aqui as substâncias homogêneas e substâncias heterogêneas a partir do nosso olhar, a partir do nosso olho, né? Que a gente vai perceber se é homogênea ou heterogênea. Aí você vai dizer, mas Solange, se for a nível microscópio, se eu, a partir de então, levar para o microscópio determinada substância, aí a gente fica mais criterioso. Aí, a partir do teu olhar no microscópio, também dá para fazer essa diferenciação. Se é monofásico ou se é polifásico. Aí ele dá o exemplo aí da pólvora, né? Para quem gosta de caçar, de utilizar aí as pólvoras, é formado por carvão, por enxofre, por salitre. Esses três componentes juntos, né, constitui o que a gente chama hoje de pólvora. E a percepção deles vai dizer se é uma substância homogênea ou heterogênea. Aí, passa aí, Alan. A pólvora, gente, ela faz esse formato. Isso a gente está percebendo em substâncias sólidas, tá? Em um estado físico sólido, mas não significa que não possa ter líquido, como eu falei agora dos gases do ambiente também, tá? Então, a pólvora é também heterogênea, polifásica. Aí ele vai trazer aqui esse vidrinho,
ele se chama bureta. Eles pegaram, fizeram um seguinte experimento, colocaram água e álcool. Aí você analisa nesse primeiro. Pronto, não sei se é só água, se é álcool, se, como é, não percebo nada. Pronto, é homogêneo. Aí vamos para o segundo. Foi colocado hexano. Hexano é um líquido da família dos hidrocarbonetos, onde já pega a dica aí, quando a gente for estudar química orgânica. Tudo que termina em ano, eno, ino, ele é da família dos hidrocarbonetos. E eles não se misturam com a água. Tudo que termina com ano, eno e ino, né? Com a água ele não se mistura. Ah, Solange, mas eu não estou vendo aí a diferença. Na lâmina pode ser que não tenha sido tão claro, mas a gente vê dois picos aqui. Nós temos a partezinha de cima e o meio, isso, ótimo, amei, Alan. E nós temos vendo outra partezinha aqui que vai dizer aonde é que termina a água, aonde é que inicia o hexano. Então, dá para perceber duas fases. Então, a substância heterogênea, tá? Perfeito. A terceira né? Ele já um hexano, olha o hidrocarboneto terminado em ano, e o álcool. O álcool, gente, ele é uma substância orgânica que, diferentemente da água, ele vai se misturar. Tanto que a gente vê, por exemplo, os carros, né, flex, que você pode colocar gasolina e álcool. Imagine aí, se você fosse botar gasolina e álcool, começasse a travar o carro, a engrenar aí esse negócio, porque os dois não pudessem ficar juntos. Ele já é possível, porque justamente os dois, eles... É como se eu pegasse o útil ao agradável. As duas substâncias, elas se complementam e só demonstram uma única fase. Aí você vai dizer, mas Solange, se eu quisesse diferenciar, como é que poderia? Aí quando a gente estiver dando uma olhadinha na separação de misturas, aí eu vou dizer qual o processo que a gente pode fazer para separar esse negócio, tá? Mas enquanto é só saber, relembrando, tudo que tem ano, eno e ino é um hidrocarboneto. Por ser hidrocarboneto, não se mistura com a água. Se estiver com a água, sempre vai formar duas fases, então é uma mistura heterogênea. Ah, e se for esse ano com álcool? É uma única fase, porque os dois não dá para perceber aonde é que começa ou termina um ou outro. Até que tudo bem? Hoje eu vou fazer uma observaçãozinha, faço um TDzinho com as observações, porque às vezes uma palavrinha dessa nos ajuda demais na questão. Só basta você lembrar, recordar, né? Já dá para ganhar a questão só por relembrar. Pode passar, Alan. Aqui as referências do slide, né? Mas eu quero mostrar aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui uma atividadezinha sobre isso aí, para a gente aproveitar e fazer. Nós estamos aqui, vamos logo, botando a mão na massa e respondendo algumas coisas, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu queria também aproveitar para, já que a gente está falando de mistura homogênea e heterogênea, falar um pouquinho sobre a mudança de fase. Deixa eu pegar aqui um que dá certinho aqui para vocês. Deixar aqui aberto.
Só um instante aqui para eu abrir a... Enquanto a tia Sol vai procurando aí a atividade, gente, um recado importante, tá? A gente está aqui nos bastidores acompanhando toda a movimentação. Então, tia Sol precisa de uma imagem, a gente coloca, tá explicando, passa o slide, a gente amplia. E a gente também está de olho nas frequências. E, aqui a gente está com 28 pessoas, que era praticamente o mesmo quantitativo da aula de matemática. Só que na frequência só tem 17 registros. Então tem uma galera que está faltando fazer o registro, né? Depois não fique chiando, porque você está esquecendo de fazer isso. Lembre-se que você tem que responder para você marcar presença na aula, tá? Com certeza. Deixa eu mandar esse para ti. Você pode mandar pelo WhatsApp, ela, viu? Para você colocar aí e ampliar. Tá certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ver se dá certo aqui. Não. Vou mandar para você mesmo. Fica mais fácil. Quanto isso, deixa eu só relembrar aqui, né, a questão das mudanças de estado físico, porque às vezes a pessoa diz assim, é tão tolo, né, falar da mudança dos estados físicos, mas é um tolo entre aspas, porque sempre em Enem, em vestibulares, sempre cai questões desse estilo, e às vezes a gente erra por tão pouco. Você tão... Vou te mandar aqui. Mandar em PDF fica mais fácil, Alan. Pronto. Mandei aí para ti. Aí deixa eu comentar aqui essas questões e ir falando sobre essas mudanças de estado físico, já que a gente está relembrando um pouquinho sobre o que é substância homogênea, heterogênea, e saber que essas substâncias, elas podem estar nos 3 estados físicos, que é o sólido, que é o líquido e que é o gasoso. Aí você vai dizer, Solange, só tem esses 3 estados físicos? Não. Hoje em dia nós já temos, por exemplo, o plasma. Só que esses 3 estados físicos, o nome já estão dizendo, é o básico, é o tripé. Sempre vai aparecer um entre o sólido, o líquido e o gasoso, mas o tripé dos estados da matéria é sólido, é líquido e é gasoso. Um exemplo disso, muito claro, por exemplo, agora eu queria que vocês respondessem, vamos ficar só falando, em nome de Jesus. Quando a gente olha para o Sol, né? Sem ser essa Sol, linda e maravilhosa. Quando você olha para o Sol, aí mentaliza, ele é sólido? Ele é líquido? Ele é um gás? O que vocês acham? Cri, cri, cri. Vai, meu povo. Não consegue enxergar, mas mesmo não conseguindo enxergar, sabendo que é uma bola, a gente vê, né? Adora o Sol é líquido, ou acha que é um gás. Olhe, mentaliza. Se fosse sólido,
ele cairia, né? Mesmo com a gravidade, mesmo se fosse um líquido, também iria acabar escoando, e se fosse só um gás, a gente não conseguiria perceber, porque gás, o estado físico de gás, ele é expansivo. Você, para reter um gás em determinado canto, tem que ter um sistema fechado. Só para vocês terem uma noção, o Sol, ele está no formato de um plasma. O que é o plasma? É entre sólido e líquido. E essa formação desse Sol, o Sol é o hidrogênio, é o elemento químico, o hidrogênio, se transformando em hélio. É essa montagem, ó, você vê, é como se tivesse um vulcão. No vulcão saem aquelas lavas, fogo, mas nem é sólido por completo, nem é líquido por completo, e nem é só gás. Ele está no estado físico plasma. E o que é o plasma? É esse meio termo entre essas três fases. Olha como é interessante, né? E incrível que esse formato ele consegue permanecer. E sai faísca, tem perigo de um hidrogênio explodir e algum cosmo ou algum meteoro, ele se desfaz antes de chegar por causa da temperatura que é surreal, né, do Sol. Mas eu estou falando desse formato do Sol justamente por causa disso, por causa desse modelo de estado físico, tá? Porque nós temos, quais são os básicos? Ou ele é o estado físico, ou ele é sólido, ou ele é líquido, ou ele é gás. Sólido, líquido e gás. Esses são os tripé básicos. Tudo que estiver entre eles, né, que não são mais só o plasma, entre eles a gente vai dizer que ele está um quarto estado físico, um quinto estado físico, mas o tripé básico, tanto que os livros didáticos eles não tiram essa parte do estado físico, sólido, líquido e gasoso, tá bom? Bota lá na atividade. Aí nessa questão, nessa atividade, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, para a gente perceber entre sólido, líquido e gasoso, como é que a gente consegue perceber esses estados físicos? Aí, nós sabemos que tu tem como desenhar, Alan, aí desenha tipo uma barrinha de gelo. Pode desenhar, se tu puder desenhar em cima do próprio, não sei se PDF poderia, eu estou sem a minha mesa aqui. Mas... Você quer que eu desenhe uma barrinha, tipo um cubo de gelo? Se você puder desenhar, ficaria ótimo. O desenho que eu consigo fazer, eu acho que é em formato de anotação. Deixa eu ver aqui. Veja aí. Porque como está em PDF, pode ser que... Oi? Não é um artista, o homem. Pronto. Agora, você vê o gelo. Lindo e maravilhoso. Parabéns. Tá passado. Faz agora um copinho d'água bem perto do gelo. Pronto. E faz mais abaixo um pouquinho o espaço que você encontrar, coloca aí um bule com gás aí, uma demonstração de gás. Sim, tá surgindo os dons, tá vendo, Lili? Os dons aqui fluindo. Olha aí, menino perfeito.
Olha o que é que eu quero mostrar para vocês. Quando a matéria está no estado sólido, o que acontece com os átomos? Gente, mentaliza um estádio de futebol lotado, que não tem espaço nem para você se mexer. Os átomos estão dessa maneira, tudo unidozinho, assim, grudado um no outro, nem se mexe, bem grudadinho. Isso é característico do estado físico sólido. E o líquido é quando esses átomos já têm uma pequena distância entre um e outro, e eles conseguem, o átomo em si, ele vibra em função dos elétrons que ficam ao seu redor. Então, no estado físico líquido, esse espaço já é maior. E no gasoso, maior ainda, mais expansivo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se vier alguma pergunta a respeito dos estados físicos, é só mentalizar. Como é que está a estrutura do átomo no estado físico sólido? Mentaliza um estádio de futebol lotado, que você só está o pescoço do lado de fora, que não pode nem se mexer, porque está superlotado. Você não consegue se mexer. Assim são os átomos no estado sólido. E líquido já tem uma distância maior. E gasoso, maior ainda. Por isso que os gases são expansivos, tomam um espaço maior. Até aqui tudo bem? Conseguiram compreender como é que fica essa estrutura do sólido, do líquido, do gasoso, a partir dos átomos? Aí, eu quero dizer para vocês. Quando a gente passa do estado físico sólido para o líquido, é chamado de fusão. Quando eu tenho lá meu gelo dentro da geladeira, tiro o gelo para fora, coloco sobre a mesa e deixo ele derreter. Essa mudança de estado físico é chamada de fusão. E fusão por quê? Porque fusão, o sinônimo de fusão é derreter. E derrete o quê? Alguma coisa que está sólida. Você nunca viu derreter um líquido, porque ele já está líquido. Derrete aquilo que está sólido. Então, do sólido para o líquido é chamado de fusão. Eu não sei se vocês foram da época do desenho do Goku, do Dragon Ball Z. Eu amava. Eu era fã do Dragon Ball Z, né? Que tinha lá que o Goku com o Goten fazia lá um dedinho assim, ó, e fazia uma fusão e virava um só. Achava aquilo ali mega interessante. E o que é essa fusão, né? Fusão é quando eu passo do estado sólido para o líquido. Ele derrete, tá? Fusão. Aí, se eu pegar do estado líquido, se eu tenho um copinho de água, coloco no fogo, e essa água começa a evaporar, virar gás. E isso é chamado de 3 nomes. Legal. É perdoável, viu, por fazer isso. Quando você passa do líquido para o gasoso, gente, tem 3 nomes específicos para essa mudança de estado físico. E esses 3 nomes específicos têm muito a ver de como é feito esse processo. Por exemplo, eu estou lavando a roupa. Lavando a roupa com ódio, né? Ai, tudo de bom! Olha, relembrando aí a galera. Tudo de bom. Quando você vai lavar a roupa, né? Que tá a roupa lá pingando, você coloca no varal. Do líquido, aquele líquido vai virar gás. Isso a gente chama de evaporação. Evaporação, por quê? Porque é o sol que vai, com a temperatura do sol, com o meio ambiente, vai aquecer aquele líquido e ele vai evaporar. Por isso que chama de evaporação. Mas quando eu pego esse mesmo líquido, coloco no fogo e deixo lá ele evaporar,
ele evaporar, não, ele ferver e virar gás, essa mudança é chamada de ebulição. Aí você diz, mas falando tu disse na instante que do líquido para o gasoso era evaporação, se for através do meio ambiente livre, sem interferência humana. Se tiver alguma coisa líquida, eu tenho uma poça de água e passou o dia o sol torrando, quando eu for olhar para a poça de água, não tinha mais, evaporou. Mas quando você pega esse líquido, leva para o fogo, coloca o fogo lá e começa a ferver, essa mudança do líquido para o gasoso, ela vai se chamar ebulição. E já tem uma terceira maneira. Você está aqui, trouxa de roupa, engomando, com ferro, a força do ódio. Você está engomando aqui essa roupa, cai um pingo de suor no ferro, imediatamente faz... Passou do líquido para o gasoso, bruscamente, é chamado de calefação. Então, são 3 maneiras. Percebam que são 3 maneiras. Evaporação, quando é o meio ambiente natural, normal. Ebulição, quando eu tenho a minha interferência humana, coloco ao fogo. E calefação, quando essa mudança é brusca. Tudo isso é mudança do estado líquido para o gasoso. E, por fim, né, nós vamos aqui para voltando do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Acho que vocês já pegaram aquelas bolinhas de naftalina, colocaram dentro do guarda-roupa para espantar as traças da vida, né? Porque aquelas bolinhas de naftalina é uma substância altamente tóxica e evapora. Você coloca lá no guarda-roupa, que evapora. As traças não conseguem nem se aproximar, porque o cheiro delas é tão forte para elas, para esse tipo de inseto, que eles não conseguem se aproximar. E quando eles vão só diminuindo de tamanho. Isso a gente chama de sublimação. Aí tem aqui a questão 5, que a gente pode fechar com ela. A questão 5 diz justamente isso. Ora, eu pego uma bolinha, uma pedrinha de naftalina. Pronto, tá ótimo. Pego essa bolinha de naftalina, que é aquela branquinha que a gente compra para colocar, para evitar a traça barata, né? Eu pego a água deixada lá no freezer, lá na geladeira, no congelador. Eu pego um pedaço de chumbo, quando aquecido, derreto esse pedaço, né, de chumbo. Aí ele pergunta quais são as opções que me levaria a essa mudança de estado físico. Quando eu pegar a bolinha de naftalina, eu tenho do sólido para o gasoso. Do sólido para o gasoso se chama sublimação. Aí eu quero ensinar para vocês o descarte das opções por exclusão. Ora, não tem nada a ver, eu não olho nem para as opções, para não perder tempo. Então, eu já vou olhar A, B, C, D, E. Quem é que começa com sublimação? A e a B. Então, vou ficar, não olho para C, não olho para D, não olho para E. Descarto totalmente porque elas estariam erradas. Então, ou é a ou é a B. Aí eu vou para o segundo tópico. Uma vasilha de água deixada no freezer. Ora, se a água entrou lá, líquida, né? Foi por freezer, ela com certeza virou uma pedra. Então, do líquido para o sólido é chamado o quê? Solidificação. Solidificou essa água. A solidificação, então, só pode ser a letra A. Vocês perceberam como a gente pode, às vezes, avançar no tempo por exclusão? Pegar só as opções que me levariam a uma resposta óbvia, porque sempre as questões, elas vão nos deixar em dúvida em duas, para saber se realmente você está sabendo. Então, em cima dessas duas que a gente vai trabalhar o nosso raciocínio. Então, eu vou estar
enviando esse material e vou fazer algumas anotações para ajudá-los também a perceber essas mudanças de estado físico e vamos continuar aí na nossa labuta de química. Agora eu queria, falta um minutinho, eu queria que vocês me dessem um feedback. Gente, vocês entenderam, povo meu? Entendeu? Que bom. Glória a Deus. Isso é extremamente de Deus. E eu queria também pedir a vocês que se sentissem à vontade para perguntar. Não entendeu? Pergunta até entender. Porque a gente vai atrás de exemplos até esse raciocínio completar. Tá bom? Eu quero dar essa liberdade a vocês a perguntarem até dar uma dor. Enquanto não chegar uma dor e não entender, é ela mesmo. Tá certo? Pois foi um prazer. Tenham uma excelente noite. Um final de semana aí abençoado para todo mundo. Deus possa abençoá-los e enchê-los de sabedoria e graça, que com certeza a gente vai chegar no fim desse projeto maravilhados, viu? Um cheirinho no sovaco. Até a próxima. Cheirinho, Lili. Alan, foi um prazer, viu? Eu que digo um prazer, foi maravilhoso. Ela mandou um cheirinho no sovaco. Tem horas que a gente não pode mandar um cheirinho onde a gente quer, mas não é no sovaco mesmo. Enfim. Meus amores, a frequência foi colocada aí no chat para vocês preencherem, tá certo? Lembrem-se de preencherem, porque a frequência ela é um parâmetro de avaliação não só dos estudantes, mas também dos nossos afiliados e afiliadas, né? A gente sempre fica checando a frequência para saber quem está presente. A gente também fica vendo quem é que entra, quem é que sai, quem é que entra perto da frequência, quem é que sai depois da frequência, viu? É isso. Monitoramento, viu? Completo, viu? É o monitoramento completo. Nós somos igual o pessoal da Polícia de Fronteira da Floresta Amazônica, vendo quem é que entra e quem é que sai. Ai, gente, foi um prazer, Lili, viu? Ô, tia Sol, pense na alegria de ter a senhora junto com a gente. Ai, minha irmã, não podia deixar, né? Com certeza. Minha gente, para quem não sabe, eu falando assim, Alan, como é que tá? Aí ele falou assim, a tia Sol é maravilhosa. Aí eu botando os coraçãozinhos. Gente, eu acho que quem já foi meu aluno já deve ter escutado, né? A tia Sol foi minha professora e eu quase faço química por causa dela. Zé, por pouco. Ainda bem que Jesus tocou meu coração e disse assim, Rafa Letras, minha filha. Mas é isso. Tia Sol, assim, eu acho que o Alan já deve ter agradecido também. É muito bom, né, ter a senhora nesse projeto junto com a gente. A gente sabe que está aqui e passar um pouco do nosso conhecimento, e principalmente para esses pais, né, que tanto tempo deixaram os estudos, estão tentando resgatar para poder fazer a prova do Enseja. Então, que a gente possa também olhar para nós, né? Muitos deles falam assim, será que eu vou conseguir? Mas a gente precisa, mesmo que você tenha parado muito tempo, a gente precisa resgatar, a gente precisa tirar um tempinho para nós. A gente também tem os nossos alunos aqui da escola, a gente ofereceu também as aulas do Bença para que eles pudessem ter como se fosse um reforço, né? Para que vinham as provas externas. Então, Alan e eu, né, estamos muito felizes que todos possam estar aqui e também para esses maravilhosos professores. Graças a Deus. Então, muito obrigada, viu, tia Sol? De nada, minha filha. É um prazer. Eu não quero sair daqui mais, não. Relembrar a época de aula do MIT. Próxima vez eu vou trazer a minha lousinha, treinar a semana toda para ver como é que usa de novo. Para depois a gente fazer umas aulas bem interessantes, viu? Tá bom. Alan, agora pode finalizar, né, Alan? Tchau, gente. Beijo. Vou finalizar aqui a nossa gravação. Boa noite para quem vai assistir a aula depois, porque nossas aulas ficam lá no YouTube. Um grande beijo, um cheiro em todos os lugares possíveis. E semana que vem estaremos de volta. Tchau.